importante você ter um período para você viver também, né? Porque você entra numa roda viva. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente tudo o que você pensava saber sobre o caso Ana Paula. 28 anos depois, um detetive, até então silencioso e afastado dos holofotes, decidiu quebrar o silêncio e revelar um segredo de milhões. Uma verdade que, segundo ele, pode derrubar toda a versão oficial que o público acreditou durante quase 3 décadas. O que se escondeu por trás das investigações? Quem realmente estava por trás das decisões mais controversas? E por que tantas provas e testemunhos foram ignorados ou desaparecidos misteriosamente? Cada detalhe dessa história parece mais sombrio e enredado do que se imaginava. Há quem diga que altos nomes da época estavam envolvidos, que tudo foi manipulado desde o início e que o detetive guardou as informações por medo das consequências. Mas agora, com a coragem de quem já não tem nada a perder, ele expõe tudo, e o que ele diz vai te deixar sem palavras. Este vídeo é uma viagem profunda pelas sombras de um caso que ainda hoje levanta dúvidas, e as novas revelações prometem abalar não só a memória do público, mas também a credibilidade de quem sempre tentou manter o silêncio. Então já vai deixando seu gostei e se inscrevendo no canal, porque o seu apoio é fundamental para que o YouTube continue recomendando esse tipo de conteúdo investigativo e para que a verdade chegue a mais pessoas. Se você puder e quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, use os Super Thanks. É uma forma direta de fortalecer o canal e nos permitir continuar trazendo histórias exclusivas e revelações inéditas. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu ou o que você acha que ainda está sendo escondido. Sua opinião é essencial para manter esse debate vivo. E não saia daí, porque no final deste vídeo vem a revelação mais impactante de todas, algo que pode mudar completamente o rumo dessa história e te fazer enxergar o caso de um jeito que você jamais imaginou. Antes de o nome de Ana Paula se tornar sinônimo de controvérsia, mistério e segredos de milhões, ela era apenas uma jovem com sonhos comuns e uma vida aparentemente tranquila. Nascida em uma pequena cidade do interior, cresceu cercada por uma família tradicional, onde as aparências sempre foram mais importantes do que a verdade. Desde cedo, aprendeu que o silêncio era uma forma de proteção e que muitas vezes o que se dizia em público estava longe de refletir o que se passava dentro das paredes de casa. Era observadora, introspectiva e com uma inteligência que chamava atenção, uma mistura rara de sensibilidade e frieza que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Na adolescência, Ana Paula já demonstrava ser uma pessoa complexa, que os professores descreviam como brilhante, mas difícil de decifrar. Enquanto as outras meninas sonhavam com contos de fadas, ela se fascinava por histórias de justiça, crimes e segredos ocultos. Gostava de observar o comportamento humano, analisar pessoas e parecia sempre prever quando algo estava errado. Alguns amigos da época afirmam que ela guardava segredos familiares que a atormentavam e que isso a fez amadurecer antes do tempo. Havia algo em seu olhar, uma mistura de tristeza e determinação, que fazia com que todos soubessem que Ana Paula não era apenas mais uma. Quando se mudou para a capital, ainda jovem, buscava começar uma nova vida, longe dos fantasmas do passado. Trabalhou em diferentes áreas, estudou, fez contatos e se inseriu em círculos sociais influentes. Sua beleza discreta e seu jeito reservado chamavam atenção onde quer que passasse. Não demorou muito para que fosse notada por pessoas poderosas, o que abriria portas e também armadilhas. Foi nessa fase que ela conheceu pessoas que mais tarde se tornariam peças-chave na trama que viria a explodir anos depois. O que poucos sabiam é que Ana Paula guardava um talento natural para perceber mentiras e ler intenções. Ela observava tudo em silêncio, como se colecionasse informações que um dia poderiam ser úteis. Havia uma aura de mistério em torno dela que despertava curiosidade e, ao mesmo tempo, desconfiança. Alguns colegas a descreviam como uma mulher de dupla face, doce e encantadora em um momento, fria e distante no outro. E talvez fosse essa dualidade que a tornasse tão magnética. Durante os primeiros anos na cidade grande, enfrentou dificuldades, inclusive financeiras, mas sempre manteve a postura de quem sabia o que queria. Sua ascensão social foi rápida, e isso incomodou muita gente. Rumores começaram a surgir. Diziam que ela tinha amigos em posições importantes, que sabia coisas que não podia contar e que usava o silêncio como forma de poder.
Era como se Ana Paula sempre estivesse um passo à frente, calculando movimentos em um jogo que ninguém mais entendia. Ainda assim, quem a conhecia de perto dizia que havia um peso em seu olhar, um cansaço de quem já tinha visto e vivido demais. Com o tempo, ela começou a se distanciar de velhos conhecidos, mudou de círculo e adotou uma postura mais reservada. A mulher sorridente e sonhadora da juventude deu lugar a alguém mais cautelosa, mais controlada, quase enigmática. Foi justamente nessa fase que o destino começou a desenhar a teia de acontecimentos que, anos mais tarde, explodiriam nas manchetes e nas telas de televisão. Antes que tudo viesse à tona, Ana Paula já demonstrava saber que algo grande se aproximava. Relatos de amigos indicam que ela fez comentários estranhos, como se pressentisse o próprio futuro. Há coisas que, se vierem à tona, não vão apenas mudar minha vida, vão mudar a de muita gente, teria dito em uma conversa casual, pouco tempo antes do início do escândalo. E assim, sem que ninguém percebesse, a jovem sonhadora que buscava uma vida nova acabava de se transformar na protagonista involuntária de uma das histórias mais obscuras e intrigantes das últimas décadas. Uma história onde poder, silêncio e manipulação se misturariam de forma perigosa e irreversível. A vida amorosa de Ana Paula sempre foi envolta em um véu de fascínio e controvérsia. Desde muito jovem, ela atraía olhares e atenção por onde passava, não apenas pela beleza, mas pelo magnetismo silencioso que emanava de sua presença. Era o tipo de mulher que deixava marcas profundas em todos que se aproximavam. Uns a amavam, outros a temiam. Seus primeiros relacionamentos foram discretos, mas intensos. Segundo pessoas próximas, ela se entregava com paixão, porém com uma frieza estratégica que poucos conseguiam compreender. Parecia sempre manter uma parte de si inacessível, como se soubesse que amar demais poderia ser perigoso. Com o tempo, Ana Paula se envolveu com pessoas de grande influência, empresários, políticos, jornalistas e até figuras do meio policial. Esses relacionamentos, que à primeira vista pareciam casuais, mais tarde se revelariam peças de um quebra-cabeça muito maior, com conexões diretas ao mistério que viria a explodir anos depois. Alguns desses homens acabaram se tornando peças-chave no caso, enquanto outros desapareceram completamente das manchetes, como se tivessem sido apagados da história. Há registros de jantares, viagens e encontros secretos em que assuntos delicados foram discutidos, e que, segundo o detetive, guardavam informações que poderiam comprometer carreiras inteiras. Um dos relacionamentos mais comentados foi com um empresário milionário, dono de uma rede de empresas ligadas a contratos públicos. Na época, Ana Paula foi vista como uma mulher ambiciosa, mas os que a conheciam sabiam que havia algo mais profundo ali. Ela parecia usar o relacionamento não apenas por interesse, mas como forma de proteção. Ele, por sua vez, a tratava como uma joia rara, mas mantinha um controle obsessivo sobre sua vida, o que acabou gerando crises e discussões violentas. Certo dia, após uma briga, vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia, mas o caso foi abafado rapidamente. Nenhum registro oficial apareceu, e os dois foram vistos juntos novamente dias depois, como se nada tivesse acontecido. Em entrevistas antigas, Ana Paula chegou a afirmar que nem tudo é o que parece quando o poder entra em cena. Uma frase que, hoje, parece carregar um significado muito mais profundo. Depois desse episódio, ela passou a mudar constantemente de círculo social. Em pouco tempo, estava envolvida com um jornalista investigativo, homem inteligente e carismático, conhecido por expor escândalos de corrupção. Dizem que foi com ele que Ana Paula começou a entender a verdadeira dimensão do que estava acontecendo nos bastidores, e também que, ao lado dele, teve acesso a informações confidenciais. Os dois viveram um romance intenso, marcado por cumplicidade e segredos. Mas, misteriosamente, o jornalista desapareceu de cena pouco antes do caso explodir publicamente. Boatos diziam que ele havia sido silenciado. Outros acreditavam que fugiu por medo. O fato é que ele nunca mais foi visto, e Ana Paula jamais tocou no assunto novamente. Em outro momento de sua vida, Ana Paula viveu um breve relacionamento com alguém ligado diretamente à investigação. Um dos detetives, jovem e ambicioso, teria se aproximado dela inicialmente como parte do trabalho, mas acabou se envolvendo emocionalmente. Segundo documentos internos, ele teria sido afastado do caso após um vazamento de informações sigilosas.
algo que até hoje permanece sem explicação. A mistura de amor e perigo parecia perseguir Ana Paula como uma maldição. Tudo o que ela tocava acabava envolvido em escândalos, e as pessoas próximas a ela frequentemente pagavam um preço alto. Havia quem dissesse que Ana Paula tinha o dom de destruir reputações, mas também quem acreditasse que ela apenas se defendia de um sistema que tentava calá-la. O tempo foi passando, e a figura de Ana Paula se transformou em um mito, uma mulher que sabia demais e que amou pessoas que, de uma forma ou de outra, estavam ligadas a segredos de poder, dinheiro e corrupção. Em uma rara entrevista concedida anos depois, ela disse algo que chocou o público: "Nenhum dos meus amores foi por acaso. Todos deixaram algo que ainda hoje carrego comigo." Essa frase reacendeu o interesse da imprensa e gerou teorias de que Ana Paula ainda guardava provas, documentos ou mensagens comprometedoras. Hoje, olhando para trás, é impossível separar o coração das estratégias que marcaram sua trajetória. Cada relacionamento, cada aproximação e cada ruptura pareciam fazer parte de um plano maior, talvez uma tentativa de sobrevivência, talvez uma vingança silenciosa. Mas uma coisa é certa: os amores de Ana Paula nunca foram apenas sobre paixão. Foram sobre poder, influência e o preço devastador de se envolver com as pessoas erradas no momento certo. E, segundo o detetive que voltou à tona 28 anos depois, foi em um desses relacionamentos que tudo começou, o ponto de virada que transformou uma mulher comum em peça central de um dos maiores mistérios da história recente. Foi em uma noite aparentemente comum que a vida de Ana Paula mudou para sempre. Nada indicava que aquele seria o ponto de virada de uma história que se arrastaria por quase 3 décadas, cercada de mistérios, versões contraditórias e silêncios ensurdecedores. Era uma noite de sexta-feira, o tipo de noite em que tudo parece possível, mas em que o destino, cruel e imprevisível, decide agir sem aviso. Ana Paula havia sido vista mais cedo em um evento elegante, cercada de pessoas influentes, sorrisos ensaiados e olhares desconfiados. Testemunhas afirmam que ela parecia nervosa, constantemente checando o celular e olhando ao redor, como se esperasse alguém ou temesse algo. Havia uma tensão no ar que poucos perceberam naquele momento. Segundo relatos posteriores, uma discussão teria ocorrido minutos antes de ela deixar o local. Ninguém soube exatamente o motivo, mas o nome de uma figura importante foi mencionado em voz alta, o suficiente para que alguns presentes se lembrassem disso anos depois. A partir daquele momento, tudo se tornou uma sequência de incertezas. Câmeras de segurança mostraram Ana Paula entrando em seu carro sozinha, pouco depois das 23 horas. O destino? Ninguém soube ao certo. O trajeto registrado durou apenas 17 minutos, mas foi o suficiente para que algo acontecesse, algo que até hoje permanece envolto em sombras. O carro foi encontrado na manhã seguinte, abandonado em uma estrada pouco movimentada, com a porta do motorista entreaberta e os faróis ainda acesos. Dentro, estavam alguns pertences pessoais, mas faltavam 2 objetos que ela carregava sempre, uma pequena pasta de couro e o celular. Nenhum sinal de luta, nenhuma pegada clara, nenhum vestígio de sangue. Apenas um silêncio perturbador. A partir daí, começou a corrida por respostas. A imprensa mergulhou de cabeça no caso, criando manchetes sensacionalistas que se espalharam rapidamente. Teorias se multiplicaram: sequestro, fuga, crime passional, chantagem, conspiração. Ninguém sabia o que pensar. O detetive responsável pelo caso, o mesmo que hoje reaparece com novas revelações, contou anos depois que naquela noite coisas aconteceram que jamais foram registradas oficialmente. Ele sugeriu que a cena havia sido manipulada e que alguém dentro da própria equipe de investigação tinha interesse em abafar o ocorrido. Segundo ele, documentos sumiram misteriosamente nas primeiras 48 horas da investigação e ordens vindas de cima o impediram de seguir algumas pistas. Foi também naquela noite que o nome de Ana Paula começou a circular entre pessoas poderosas, não por preocupação, mas por medo. Ela supostamente estava em posse de informações sensíveis, ligadas a transações milionárias e a pessoas de alto escalão. A hipótese de que ela tivesse tentado denunciar algo passou a ser vista como perigosa demais. Um amigo próximo afirmou que, na semana anterior, ela havia confidenciado estar com medo, dizendo: "Se algo acontecer comigo, não foi acidente." Essa frase, registrada em uma troca de mensagens,
se tornaria uma das peças mais intrigantes do quebra-cabeça. O caso tomou proporções gigantescas. Equipes de busca foram mobilizadas, helicópteros sobrevoaram a região, mas nenhuma pista concreta surgiu. Dias depois, um homem misterioso foi visto nas proximidades da estrada onde o carro havia sido encontrado, mas o rosto nunca foi identificado. O detetive disse, em suas novas declarações, que aquela figura pode ter sido a chave para entender tudo o que aconteceu, alguém que sabia demais e que nunca mais foi visto. Com o passar das semanas, a ausência de respostas transformou o caso em um espetáculo midiático. Programas de televisão exploraram cada detalhe, e a imagem de Ana Paula foi esmiuçada até o limite. Alguns diziam que ela havia fugido para outro país, outros acreditavam que havia sido silenciada para sempre. No entanto, o detetive afirma que há registros não divulgados mostrando que ela sobreviveu e que foi vista dias depois, escondida, tentando escapar de algo muito maior do que todos imaginavam. Se isso for verdade, toda a versão oficial cai por terra. O que aconteceu naquela noite não foi um simples desaparecimento, foi o início de uma operação cuidadosamente planejada para ocultar verdades perigosas. Ana Paula, segundo as novas revelações, teria descoberto informações sobre contratos, desvios e pessoas que usavam seu nome sem seu consentimento. O encontro que ela teve naquela noite, possivelmente com alguém em quem confiava, teria sido uma armadilha. Uma armadilha armada por quem queria garantir seu silêncio para sempre. Desde então, aquela noite se tornou uma ferida aberta no imaginário coletivo, um símbolo de como a verdade pode ser manipulada, apagada e reconstruída conforme os interesses de quem detém o poder. E agora, 28 anos depois, o detetive rompe o pacto de silêncio, afirmando que possui provas que comprovam que nada do que foi contado era real. O que realmente aconteceu naquela noite? Quem mandou apagar as evidências? E o mais assustador, o que Ana Paula sabia que valia milhões e que ainda hoje pode colocar muita gente em risco. Após aquela noite enigmática que mudaria tudo, o nome de Ana Paula tornou-se uma sombra constante nos noticiários, manchetes e debates. O país se dividiu entre aqueles que a viam como vítima e os que acreditavam que ela era a mente por trás de algo muito maior. Mas o que mais intrigava era o seu silêncio. Enquanto repórteres, policiais e especialistas tentavam montar as peças de uma história repleta de contradições, Ana Paula desapareceu completamente da vista pública. Nenhuma declaração, nenhum comunicado, nenhuma tentativa de defesa. O silêncio dela começou a ser interpretado de várias formas. Para uns, era o grito de quem havia sido injustiçada. Para outros, a prova de uma culpa escondida sob camadas de manipulação. O tempo passava e, quanto mais ela se calava, mais cresciam as teorias sobre o que realmente havia acontecido. O país assistia atônito a uma batalha de narrativas, em que cada nova revelação parecia mais duvidosa do que a anterior. Programas de televisão exploravam cada detalhe de sua vida, transformando Ana Paula em um símbolo de mistério e contradição. As redes sociais fervilhavam com julgamentos e insultos. A imagem dela foi completamente distorcida. De mulher forte e inteligente, passou a ser retratada como manipuladora, fria e calculista. O poder do silêncio se voltou contra ela. O detetive responsável pelo caso, que anos depois voltaria a falar, revelou recentemente que Ana Paula tentou dar sua versão à polícia, mas que os depoimentos foram suprimidos e substituídos por trechos editados que favoreciam uma narrativa já decidida. O que o público ouviu nunca foi a verdade completa, disse ele em uma das entrevistas recentes. Segundo ele, existiam pressões internas para encerrar o caso o mais rápido possível, e nomes influentes estariam envolvidos em operações financeiras que precisavam permanecer ocultas. Para essas pessoas, manter Ana Paula como culpada era conveniente. A opinião pública foi cuidadosamente moldada, e a mídia cumpriu um papel essencial nesse processo. Manchetes sensacionalistas, entrevistas distorcidas e declarações fora de contexto criaram uma versão quase cinematográfica dos acontecimentos. Enquanto isso, Ana Paula vivia o inferno do isolamento. Amigos se afastaram, familiares foram coagidos ao silêncio e qualquer tentativa de contato era interpretada como tentativa de manipulação. Ela se tornou um fantasma, viva, mas apagada, mencionada apenas como um mistério não resolvido.
Em meio à tempestade, surgiram pessoas que diziam saber mais do que contavam, mas quase todas desapareceram ou se retrataram. O detetive afirma que, nas semanas seguintes ao desaparecimento, várias testemunhas foram silenciadas, algumas através de ameaças, outras com dinheiro. Era como se uma rede invisível controlasse tudo por trás dos bastidores. O silêncio de Ana Paula, que antes parecia voluntário, começou a parecer imposto. Ele pesava, sufocava, transformava-se em símbolo de medo. Havia uma aura de censura no ar, e qualquer pessoa que ousasse questionar a versão oficial era rotulada como conspiracionista. A sociedade, alimentada por boatos e manchetes, condenou Ana Paula sem provas. E quando uma imagem pública é destruída, resta muito pouco a ser reconstruído. Mesmo assim, algo dentro dela parecia resistir. Em raros momentos, ela deixou escapar pequenos sinais. Uma carta enviada a um jornalista independente, uma gravação curta vazada anonimamente, uma frase dita a um amigo de infância. A verdade tem um preço alto e eu ainda estou pagando. Esses fragmentos reacenderam o debate e despertaram a curiosidade de quem via na história algo que não se encaixava. O detetive, ao revisitar o caso quase 3 décadas depois, confirmou que Ana Paula tentou, em diversas ocasiões, entregar provas que nunca chegaram às autoridades. Papéis foram apreendidos, documentos sumiram e gravações desapareceram misteriosamente dos arquivos. O silêncio dela não foi covardia, afirmou ele. Foi sobrevivência. E essa frase resume o peso brutal que a opinião pública pode carregar quando manipulada. Ana Paula foi julgada e condenada não por um tribunal de justiça, mas pelo tribunal da mídia, um lugar onde o que importa não é a verdade, mas a narrativa que mais vende. Ela se tornou o rosto de uma história que nunca lhe pertenceu por completo. E à medida que o tempo passava, o país esquecia, o interesse diminuía, e o caso foi arquivado sob a frágil desculpa de falta de provas. Só que a verdade não desaparece, apenas espera o momento certo para emergir. E é justamente esse momento que o detetive traz agora, 28 anos depois, afirmando possuir evidências que podem limpar o nome de Ana Paula e provar que o silêncio dela foi, na realidade, o mais corajoso dos gritos. 28 anos depois, o silêncio finalmente se quebrou, e com ele, um segredo que pode abalar as estruturas de tudo o que foi contado até hoje. O detetive que conduziu o caso de Ana Paula e que durante décadas manteve-se afastado, decidiu revelar o que realmente descobriu. E segundo ele, o que estava por trás daquela história não era apenas um drama pessoal ou um crime mal resolvido. Era algo muito maior, uma teia de poder, dinheiro e corrupção capaz de derrubar carreiras inteiras e manchar instituições até então intocáveis. As novas revelações são chocantes. De acordo com o detetive, Ana Paula teria descoberto, por acaso, um esquema milionário envolvendo nomes de empresários, políticos e até figuras da mídia. Documentos confidenciais, transferências internacionais e contratos falsificados estavam ligados a contas que movimentavam cifras astronômicas. O mais assustador, porém, é que parte desse dinheiro teria sido desviada de projetos públicos, usando empresas de fachada e identidades falsas. O nome de Ana Paula, segundo o detetive, aparecia em alguns desses registros, mas ela jamais recebeu um centavo. Ela teria sido usada, sem saber, como peça-chave em uma operação de lavagem de dinheiro. Ao perceber o que estava acontecendo, tentou denunciar, mas acabou encurralada por pessoas muito mais poderosas do que imaginava. Ele afirma que, dias antes de desaparecer, Ana Paula havia conseguido reunir provas contundentes, relatórios, áudios e mensagens, que comprometeriam figuras de alto escalão. Esses arquivos, guardados em uma pasta de couro e em um celular que nunca foram encontrados, seriam o verdadeiro motivo de toda a trama. E é aqui que entra o ponto mais polêmico. O detetive garante que recebeu ordens diretas para não seguir adiante. Segundo ele, a instrução veio de uma autoridade importante, que afirmou que mexer nisso colocaria muita gente em risco. O investigador confessa que cedeu à pressão, mas que desde então vive atormentado pela consciência. Eu sabia que aquilo era errado, mas não podia lutar contra todo um sistema. Hoje, o peso do silêncio é maior que o medo que senti na época, disse ele em um depoimento recente. O segredo de milhões,
Como ficou conhecido entre os bastidores da investigação, estava ligado a uma sequência de transações bancárias feitas em nome de pessoas mortas, e Ana Paula teria sido a primeira a perceber o padrão. Ao tentar avisar um dos envolvidos, alguém com quem ela mantinha um relacionamento, acabou sendo traída. Ele teria entregue suas descobertas a terceiros, e a partir desse momento, a vida dela virou um jogo de sobrevivência. Há quem diga que Ana Paula foi ameaçada e coagida a desaparecer, enquanto outros acreditam que foi forçada a assinar documentos que a incriminavam. O detetive afirma que provas cruciais foram removidas dos arquivos oficiais, substituídas por versões alteradas e que testemunhas-chave foram pagas para mudar seus depoimentos. A manipulação foi tão grande que, ao final, ninguém sabia mais o que era verdade ou mentira. As novas informações revelam também que, após o desaparecimento de Ana Paula, movimentações financeiras suspeitas continuaram ocorrendo, o que prova que ela nunca foi a responsável, mas sim uma vítima dentro de uma engrenagem gigantesca. O detetive mostra fragmentos de relatórios originais, notas fiscais, e-mails e até comunicações internas que indicam o envolvimento de pessoas ligadas à alta administração da época. Ele afirma ainda que, por medo, guardou cópias escondidas em diferentes locais e que agora, depois de quase 3 décadas, decidiu expor tudo. O segredo de milhões não era apenas sobre dinheiro, era sobre poder, controle e silenciamento. Segundo o detetive, o desaparecimento de Ana Paula foi uma operação cuidadosamente planejada para apagar a única pessoa que poderia expor o esquema. Mas há algo ainda mais perturbador. Ele sugere que Ana Paula pode ter sobrevivido e continuado a se esconder sob outra identidade, carregando parte das provas com ela. Essa possibilidade reacendeu o caso, e jornalistas, autoridades e curiosos começaram a revisitar os arquivos esquecidos. O conteúdo dessas novas revelações é explosivo. Áudios em que figuras conhecidas discutem pagamentos, mensagens em que Ana Paula implora por proteção e documentos que comprovam manipulação de provas. O que antes parecia apenas um caso misterioso de desaparecimento, agora se revela como uma conspiração de proporções gigantescas. O segredo que Ana Paula tentou expor há 28 anos está, finalmente, vindo à tona, e as implicações podem ser devastadoras. Se tudo for comprovado, nomes respeitados cairão, e a verdade mostrará que a mulher que muitos chamaram de culpada foi, na verdade, a peça mais perigosa de um jogo milionário. E agora, com o detetive prometendo liberar o dossiê completo nas próximas semanas, uma pergunta paira no ar. O que mais ainda está sendo escondido, e até onde essas revelações podem ir antes que tentem, mais uma vez, silenciar quem ousa revelar demais? 28 anos se passaram desde que o nome de Ana Paula desapareceu das manchetes, mas o eco da sua história nunca se calou completamente. Agora, com as revelações do detetive vindo à tona, o país inteiro volta a se perguntar: afinal, o que aconteceu com ela? Onde está Ana Paula? O silêncio que envolveu o seu destino parece estar começando a se desfazer, e os fragmentos de informações que surgem formam uma imagem tão surpreendente quanto perturbadora. Fontes próximas à investigação afirmam que há fortes indícios de que Ana Paula não apenas sobreviveu, mas viveu todos esses anos sob uma nova identidade, mudando de país mais de uma vez e evitando qualquer contato com pessoas ligadas ao passado. Ela teria abandonado por completo sua antiga vida, inclusive amigos, carreira e até o próprio nome. Testemunhas relatam que, em 2004, uma mulher com características muito semelhantes às de Ana Paula foi vista em Lisboa, trabalhando discretamente em uma galeria de arte. Outra testemunha jura tê-la encontrado em Buenos Aires em 2010, com um sotaque misto e uma postura cautelosa, como quem sempre olha por cima do ombro. Nenhuma dessas aparições foi confirmada oficialmente, mas todas coincidem com períodos em que documentos antigos sobre o caso voltaram a ser consultados, o que faz muitos acreditarem que Ana Paula acompanhava tudo à distância, como uma sombra viva da sua própria história. O detetive, agora aposentado, revelou que recebeu uma carta anônima há 3 anos, escrita com letra semelhante à de Ana Paula. O conteúdo era enigmático, mas uma frase chamou a atenção: a verdade não precisa de mim para existir, apenas de coragem para ser dita. Desde então, ele tem certeza de que ela ainda está viva. Segundo ele, Ana Paula teria se refugiado na Europa, vivendo de forma simples, mas com uma segurança reforçada, financiada possivelmente por pessoas que, de alguma forma, sentiram-se culpadas pelo que aconteceu.
O que mais impressiona é que, mesmo após quase 3 décadas, ela ainda seria uma mulher marcada pelo medo. Medo de ser descoberta, medo de ser silenciada novamente, medo de que o passado volte com a mesma força destrutiva de antes. Amigos antigos descrevem-na como uma pessoa de espírito inquieto, que sempre acreditou na justiça e na verdade, mas que aprendeu da pior forma que revelar demais pode custar caro. Há relatos de que, nos últimos anos, ela teria tentado escrever um livro, um relato autobiográfico que misturaria memórias e documentos inéditos sobre tudo o que viveu. O manuscrito nunca foi publicado, mas rumores dizem que uma cópia foi entregue ao detetive que agora revela os segredos do caso. Ele afirma que parte das informações que está divulgando vem exatamente desse material, o que explicaria a precisão de alguns detalhes. O documento, segundo ele, está escrito com dor e revolta, mas também com uma serenidade surpreendente, como se Ana Paula finalmente tivesse encontrado paz ao aceitar o seu destino. Ela sabia demais e por isso foi punida. Mas também sabia que, um dia, a verdade apareceria, com ou sem ela, diz o detetive. Muitos acreditam que Ana Paula observa tudo de longe, assistindo ao ressurgimento de sua própria história com a sensação amarga de quem perdeu tudo, mas venceu a guerra contra o esquecimento. Alguns investigadores independentes afirmam ter rastreado movimentações financeiras em nome de uma mulher com identidade falsa, com idade compatível e origem brasileira, vivendo atualmente na costa de Málaga, na Espanha. Essa pessoa, que evita qualquer exposição, teria sido vista caminhando à beira-mar, sempre sozinha, usando óculos escuros e roupa simples, mas com um olhar que, segundo testemunhas, carregava o peso de quem já viu o inferno de perto. Nenhuma confirmação oficial foi feita, mas o mistério em torno dela cresce a cada dia. Se for mesmo Ana Paula, ela hoje vive em silêncio, testemunhando o mundo descobrir fragmentos de uma verdade que ela tentou gritar há quase 30 anos. E talvez esse seja o maior símbolo da sua história, a mulher que foi apagada do mapa, mas que jamais foi esquecida. O que se sabe é que, mesmo longe, ela deixou rastros, e esses rastros agora voltam a ser seguidos por quem acredita que o caso ainda não acabou. As novas revelações prometem abrir uma nova fase das investigações, e há quem diga que, desta vez, a verdade completa finalmente virá à tona. Seja onde estiver, Ana Paula se tornou um enigma vivo, uma lenda moderna de resistência, medo e coragem. Sua história, marcada por dor, mistério e redenção, continua a ecoar como um lembrete cruel de que, em um mundo onde o poder tenta controlar a verdade, às vezes é preciso desaparecer para sobreviver. E assim, depois de quase 3 décadas de silêncio, o véu de mistério que envolvia o caso de Ana Paula começa finalmente a se rasgar, revelando uma verdade que por tanto tempo foi enterrada sob mentiras, manipulações e interesses obscuros. As revelações do detetive não apenas reabrem um dos casos mais enigmáticos e comentados dos últimos anos, mas também expõem o quanto a verdade pode ser perigosa quando desafia o poder. Agora, a pergunta que fica é: quantas pessoas mais sabiam de tudo isso e escolheram se calar? E até onde esse segredo de milhões pode ir antes que novas forças tentem encobrir o que está vindo à tona? Cada detalhe, cada fragmento e cada nome citado neste vídeo mostram que nada foi coincidência e que a história de Ana Paula está longe de ter um ponto final. Se você chegou até aqui, é porque também busca respostas, e por isso eu te peço: se inscreva agora no canal, porque a sua inscrição é o que faz o YouTube entender que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. Quando você se inscreve, curte e comenta, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e nos ajuda a continuar investigando e trazendo à luz verdades que muitos tentaram esconder. Então, se você acredita que histórias como esta merecem ser contadas, aperte o botão de gostei e compartilhe este vídeo. E se puder apoiar o canal ainda mais, use o recurso Super Thanks. Ele é uma forma de fortalecer o nosso trabalho e garantir que possamos continuar produzindo com independência e qualidade. Mas se neste momento não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Deixe aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessas revelações e qual a sua teoria sobre o que realmente aconteceu com Ana Paula. A sua opinião é muito importante e pode trazer novas pistas e reflexões. E antes de sair, não esqueça de assistir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele é ainda mais intrigante, misterioso e apaixonante do que este, e vai te deixar com a cabeça cheia de perguntas e o coração acelerado. Porque quando o assunto é a verdade, cada novo vídeo é uma nova descoberta.